Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus. Olá, boa tarde, irmãs. Sejam todas muito bem-vindas, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E nós sabemos como nosso dia a dia é corrido, né? E é muito importante quando a gente consegue separar um tempo para Deus. É muito importante para a gente, né? Ter esse tempo para poder aprender mais da palavra e honrar, né, o nome do nosso Deus. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma oração. Vocês me acompanham? Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor possa estar conosco nessa tarde, que nós possamos aprender mais da sua palavra, que nós possamos reconhecer a grandeza do seu poder, a grandeza do seu amor sobre as nossas vidas, que nós possamos ser transformadas, que nós possamos praticar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que nós possamos continuar a ter esse dia abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Eu vou convidar vocês, eu deixei no banco o inário e a gente vai começar com o cântico 25, Vaso Novo. Prontas? Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, irmãs? Se alguém tiver algum pedido, vocês podem falar, tá bom? Do contrário, eu vou pedir para vocês abrirem no cântico número 3. Grato Deus. Nós temos tantos motivos para sermos gratas, né? Eu acredito que todos os dias nós temos motivos, então é sempre bom a gente ter isso em mente, né? Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar. Grato Deus por me amar, sou grato
minha alma salvar. Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamo-nos com hinos bons de exaltados tons. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins, possue-me em fim. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Amém. E por último, vou pedir para vocês abrirem no Cântico 17. Eu venho aqui para te adorar, para te dizer que eu te amo. Não venho pedir, mas agradecer pelo momento de estar aqui, contemplar a tua formosura e aprender no seu templo, buscar o seu rosto, beijar a sua face. Quero sim, toque em mim. Quero sim, toque em mim. Amém. Boa tarde, irmãs. Eu vou apresentar a nossa palestrante. Bom, a Rose, ela me conhece desde que eu nasci. Desde antes, né? Meus pais já os conheciam, então ela me acompanhou desde, né, de que eu nasci, e eu também pude acompanhar os filhos delas, né, a Lele e o Vitor, também desde que eles nasceram. E é muito gostoso a gente ter esse vínculo, né, dentro da igreja. E eu estava pensando em algumas das qualidades que eu identifico na Rose e serve como exemplo. Então, o que eu pude ter, né, todos esses anos de observar, a Rose é uma pessoa muito prestativa. Quando você pede ajuda dela, ela tá ali para te ajudar, para te ouvir. No que ela puder, ela vai fazer por você. Ela tem ótimas ideias, é muito criativa, isso é bem legal também. Muito perfeccionista e detalhista, ela faz tudo com muito capricho. Em todas as situações, então eu também admiro essa qualidade dela. Ela também é generosa, quando é para fazer, ela faz muito bem feito e faz com amor. E ela também é muito persistente na fé. Então eu não me recordo quantos anos que você é convertida, Rose, mas também a perseverança na fé é uma qualidade dela. Então, muito obrigada por trazer hoje a mensagem para a gente. Pode vir aqui. Que Deus abençoe. Obrigada, viu? Opa! Para mexer, você sabe, né? Se for só pro ladinho. Tá bom. Você passou algum desse negócio? Verdade. Todo mundo me vê daqui? Posso ficar aqui embaixo, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória também, né?
Eu me converti aos 11 anos. Eu sou fruto de uma daquelas velhas campanhas que a igreja fazia, né? Quem me converteu, quem me trouxe para a igreja foi uma irmã que chama Ilza, né? Ela não está mais na nossa igreja, ela vai em outra religião, mas ela foi fundamental porque, assim, eu cuidei das crianças dela para ela poder vir para a campanha, porque ela tinha ela tem 5 filhos. E no último dia da campanha, ela me trouxe para a igreja. E dali, então, eis-me aqui, né? Eu ia fazer 12 anos em julho, isso foi em maio, né? Então, mas foi assim, acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a partir do momento que eu vim para cá, eu cresci, eu pude ter contato com outras pessoas e eu vejo o quanto eu cresci. Eu fico imaginando se Deus não tivesse aparecido na minha vida dessa forma, o que seria de mim, né? Como eu estaria, onde eu estaria, em que caminho eu estaria percorrendo, né? Então, eu vim para cá, eu conheci irmãos e por causa desses irmãos, a Eliana, a filha da Sebastiana, eu comecei a fazer o Cefam, me formei em magistério. Depois de me formar em magistério, eu comecei a trabalhar, me casei com o Ednilson, né? Meu marido eu conheci aqui na igreja, né? Depois que eu me casei, eu estudei porque eu sempre fui uma buscadora, né? Deus me deu um espinho na carne que me ajudou e ajuda a buscar. Quando eu descobri esse espinho, eu chorava e falava, por quê? Por quê, né? Por quê? Por quê, né? Esse fator limitante. Depois que eu entendi o porquê, eu parei de questionar a Deus e comecei a perguntar para quê. E aí, esse para quê tem a ver com quem eu sou hoje. Por causa dessa dificuldade, eu sou quem eu sou, essa pessoa buscadora que não se contenta em ficar com só aquilo, eu sempre quero mais por causa disso. Então, eu vivo estudando, e nessa minha trajetória, eu fiz uma faculdade de geografia, depois eu tive vários conflitos na minha vida com meu marido, e eu fui estudar, e aí perguntei para quê, né? Comecei a perguntar para quê, daí eu falei, opa, acho que essa não é a pergunta. Para quê? E aí eu me tornei facilitadora em constelação familiar e psicanalista, que aí eu cresci mais um pouquinho. Né? Então, por quê, né? E para quê? Para que eu cresça, para que eu possa ajudar mais pessoas e assim eu consigo me ajudar e ajudar mais pessoas. Bom, vamos lá. Para que eu estou aqui hoje? A gente vai falar como os servos verdadeiros agem, né? Essa palestra, essa aula, serviu primeiro para mim. Porque sempre quando a gente vai fazer uma aula, primeiro ela serve para a gente, né? Porque quando a gente embrenha no caminho de estudar algo, de pesquisar algo, principalmente se está relacionado à vida, ao dia a dia, tem que dar aquele clique, né? Opa, eu acho que eu me encaixo em várias coisas aqui, né? Me encaixo no sentido de não que eu estou fazendo, mas que eu também preciso fazer. Né? Então, primeiro serviu para mim. Agora eu espero que sirva para nós. Então, vamos lá. Como que os verdadeiros servos agem? Eu usei como primeiro momento o que Cristo, né? Ele fala, o próprio Cristo fala, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem são esses muitos? Todos nós, né? Sem então, o servo mais importante, o exemplo que a gente tem que mirar é Cristo, né? Porque ele foi servo e se não fosse o que ele fez, nós também não estaríamos aqui, nós também não teríamos a salvação, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? Então, aos olhos do mundo, como que servir a Deus? Né? Para Deus, o que é grandeza? E o que é ser grande? Acho que eu pulo um, né, gente? Peraí, deixa eu ver. Pulou um. Para Deus, o que é grandeza, né? E o que é ser grande?
O mundo onde a gente vive, ele define grandeza em termos de poder, de posição, de posse, de ter, né? E aí, se você, na ótica do mundo, se você puder exigir que as pessoas te sirvam, façam que você sirva você e faça o que você mande, aí sim você é grande, né? Aí sim você é poderoso. Então essa é a ótica desse mundo e a ótica das pessoas desse mundo, né? Se a gente for ver nas carreiras, né? O que todo mundo galga e busca ser o quê? O CEO da empresa, né? O manda-chuva, não aquele que serve, que faz as pequenas coisas, né? Então o mundo gira em torno disso. E a cultura desse mundo, né, ela é egoísta, normalmente ela sempre visa o eu em primeiro lugar, o meu bem-estar. Se eu falar fora do microfone, todo mundo está ouvindo? O eu em primeiro lugar, o meu bem-estar, né? E aí, né, dentro desse contexto, a ação de agir como servo, ela não é apreciada, é muito pelo contrário, é sempre considerado o subalterno, aquele que é menor, né, aquele que, normalmente nas empresas, aquele que tira o lixo, que serve o cafezinho, é sempre, o que limpa o local, ele é sempre o que não é visto, que não é reparado, e que não é ouvido, não é dado ouvido para ele, né? É um mero servo, né? E aquele que está na posição de destaque, que está no comando, está na posição de destaque, né? No entanto, Jesus define medida de grandeza em termos de serviço, é justamente o contrário. O que o mundo corre atrás, né? Não estou falando em nenhum momento que é pecado ou errado correr atrás de ter posição, de ser líder, de ser grandes líderes. Mas o mundo corre atrás dessa posição, que justamente Jesus coloca que define como uma grandeza, né? E aí, o grande líder, o grande diretor ou CEO de uma empresa, ele conhece, ele perpassou por todos os caminhos, porque ele sabe, ele não chegou e não nasceu ali líder, ele passou pelo caminho de servo também. Um dia ele começou pequeno, ele não começou grande, né? Então, para Jesus, é justamente ao contrário, né? Deus avalia, tá dando para enxergar aí, gente? Deus avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, e não pela quantidade de pessoas que nos servem. Então, assim, o poderoso chefão, ou aquele grandão que tem um monte de servo, um monte de empregados, diante de Deus, ele não é maior que aqueles que aqueles que servem. É o contrário, né? Para Deus, aquele que serve, que faz a sua vontade, o que corre atrás, para esse que tem valor. Não que o grande não tenha, não que o gerente não tenha, não que o grandão não tenha, mas não é a condição, é a questão de como ele se comporta, né? Como é o coração. Então, Marcos 10, 35 a 45, tem uma discussão acontecendo lá em relação aos discípulos, né? E eles têm uma fala com Jesus a respeito exatamente disso, de posição. Quem que está com essa passagem? É você? Você não distribuiu? Quem quiser também. Quem não quiser pode passar para outro. Nesses 10 capítulos aqui, está tendo uma discussão entre os discípulos e eles fazem como se fosse um ultimato para Jesus, né? Falando a respeito de servir, de estar no reino. Quem que está com essa passagem? Pode ler. Isso. Nisto, Tiago e João, filhos de Zebedeu,
aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles respondeu: Permite que na tua glória nos assentamos, um à tua direita e o outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo do que estou sendo batizado? Podemos, responderam-lhes. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não os terá assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, nesse contexto aqui, eles ainda estavam esperando um rei terreno. Eles achavam que Jesus ia reinar como um rei secular daquela época. Então, como eles estavam no trabalho, com a influência deles, nada justo, né? Então, vamos pedir um lugar de destaque. E aí, ele faz essa alerta para eles não sabem o que eles estavam pedindo, eles nem imaginavam que ia acontecer, né? E aí ele fala que entre o 42 e 43, que ele fala realmente a questão de ser servo, né? E ele dá um tapa com luva de pelica na cara deles, né? E mostra que o pensamento deles, um pensamento humano, né? Como o pensamento hoje em dia, né? Então ele mostra exatamente quem é o maior, né? Qual era a glória, para quem era, né? E aqui, né? Aí, aquilo que eu falei, eles debateram sobre esse tema e a resposta de Jesus está lá no contexto inteiro para entender, mas entre o 42 e 43, ele fala exatamente, ele dá para eles a resposta do que eles tinham que pensar a respeito de servir, de ser servos, né? Então, hoje, na sociedade de hoje, a gente vê milhares de livros falando sobre como ser bons líderes, como ser bons administradores, né? São vários títulos. A gente pode... eu tentei pelo Google coloquei assim, títulos de livros que falam sobre ser grande, sobre servir, né? Sobre ser grande, né? E aí colocou uma infinidade e depois no final colocou que eu tinha que ser mais específica no tema que eu estava procurando. Por quê? Tem milhares de livros que falam sobre isso. O Monge o Executivo, Quem Mexeu no Meu Queijo e outros mais, né, que falam sobre liderança, sobre como ser grande, servindo e fazendo coisas grandiosas. E, no entanto, a gente não vê. Eu procurei títulos sobre livros que falem sobre servir. Como ser um bom servo? Como ser são poucos os títulos. Dava para contar, enquanto o outro não dava para mensurar, e o próprio programa me colocou que eu tinha que ser mais específica porque tinha muitos títulos, né? Então, assim, dá para a gente ver o quanto as pessoas ainda estão preocupadas em ser o general de alguma coisa e não ser o soldado, aquele que serve, aquele que faz as coisas, né? E aí isso me remeteu
os 5 anos que eu passei no grupo escoteiro da nossa igreja, que a gente ensina as crianças, os lobinhos primeiro, né, a como ser bons soldadinhos, bons lobinhos, né, como ser bons caçadores de aventura. E depois, e o lema deles é sempre alerta, né? Depois vem os escoteiros, né, que é numa faixa etária, e aí o lema deles agora nesse momento eu esqueci, mas assim, estava bem na minha cabeça. E aí depois desses jovens vêm os maiorzinhos, que são os guias, né? E aí o lema deles é servir. E a ideia dele o que ele pode fazer para servir, para fazer até a trilha de crescimento dele era para o que ele tem que aprender, o que ele tem que fazer para ser um bom servo, né? Então, assim, fantástico. Eu vim no caminho lembrando de que o João, que ele foi né? A Letícia foi também, mas o João foi mais, que eles foram visitar orfanato, asilo, eles levaram... eles, quando tinha o encontro, eles que faziam todo o serviço. Então, eles que hasteavam a bandeira, eles faziam todo o pano de fundo para o evento acontecer, para o encontro de escoteiro acontecer. E aí me trouxe para esse contexto aqui das nossas reuniões, né? O que a gente precisa fazer, né? Eu falei, eu tenho que aprender lá, daqueles 5 anos, eu tenho que fazer mais disso, né? A gente precisa fazer mais disso. O que a gente precisa fazer para que as nossas reuniões aconteçam? Depois eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Aí, e quem tem interesse sobre esse assunto, se não nós, né? É nós que temos que ter, porque é um assunto difícil das pessoas demonstrarem interesse. Por quê? Porque normalmente as pessoas querem posições. Não é o nosso caso, mas às vezes acontece com o nosso caso. Eu já fui em várias denominações, que eu não vou citar o nome aqui, mas que tinha uma briga de poder para ver quem é que vai estar lá na frente, quem que vai estar comandando e quem vai estar lá na frente. E ninguém queria os cargos menores, que era tirar o lixo, cuidar das crianças, por exemplo. E isso está dentro do servir, né? Para eu ser um bom líder, eu preciso ter passado, eu preciso ter tirado o lixo, eu preciso ter lavado o banheiro, né? Eu preciso ter organizado o local, eu preciso saber das pequenas coisas. Então aí, qual é a resposta que Jesus dá para eles? Que está em Lucas 22, 27. Quem está com essa passagem? Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês, eu sou daquele que serve. Então, e aí quem que é o nosso exemplo maior? Né? Se ele, grandioso como ele foi servo e serviu primeiro, porque eu não posso fazer isso? Né? Por que eu não posso? Se ele é o nosso exemplo maior, é nele que a gente tem que se espelhar. Jesus, né? Esse é o maior servo que a gente pode elencar aqui para seguir o exemplo. E aí, irmãs, que eu falo para vocês, nós precisamos ter um coração de servo, e esse coração, é muito importante que a gente tenha esse coração de servo, porque se a gente quiser ter crescimento no reino e quiser que o reino cresça, nós precisamos ter esse coração de servo, né? É esse coração de Jesus que nós precisamos despertar dentro de nós. Eu estou falando aqui para algumas que já são servas, que eu vejo, né? Até me arrepiou agora, que eu vejo no dia a dia, nos dias que a gente se encontra nessa igreja como serva. Eu posso falar o nome delas aqui e apontar que elas estão aqui, né? E que são um exemplo para mim, né? E para nós, se nós quisermos que esse reino cresça, que essa igreja cresça, que esse trabalho de evangelização cresça, nós precisamos ter um coração de servo. Eu preciso ter um coração de servo.
E aí, irmãs, a vida em comunidade, ela nos testa constantemente. Por quê? Ela nos testa a servir em modalidades que muitas vezes a gente não tem habilidade. Aí, se você... Por que não tem habilidade? Às vezes, por exemplo, eu não tenho habilidade para fazer alguma coisa e precisa fazer essa coisa. E aí? O que eu vou fazer? Ah, não me dou bem com criança, eu não vou fazer porque eu não gosto de criança, não me dou bem com criança. Né? Ou então, acontece uma situação do banheiro, eu não vou fazer porque eu não sei lavar banheiro. Então, assim, essa vida em comunidade que a gente vive é um grande teste e é um grande laboratório para aprender a ser servo, porque requer que a gente tenha um olhar para todas as coisas que acontecem que nós precisamos enxergar. Por exemplo, pequenas coisas não podem passar despercebido por nós, né? Nos nossos encontros ou no dia a dia, mesmo que a gente não está aqui, acontece coisa na vida dos irmãos que a gente não sabe, das irmãs que a gente não sabe. E por que a gente não sabe? Porque nós estamos desconectados um com o outro. E vivemos em uma família, em comunidade, e nós precisamos saber dos fardos das nossas irmãs. Nós precisamos ter mais afinidade umas com as outras, entender quais problemas elas passam, quais são as dificuldades para que esse prédio seja aberto aos domingos e tenha um culto como deveria ser. Quais são as dificuldades para que esse prédio esteja aberto no sábado e a reunião de mulheres ou de jovens ou de crianças aconteça, né? É esse olhar que a gente precisa ver. E olhar para as questões onde eu também não tenho afinidade. Então, porque eu não tenho afinidade, eu não vou assumir, né? Porque eu não gosto de trabalhar com criança, eu também não vou assumir. E aí, o que vai acontecer com o reino se nós tivermos essa postura? O que nós precisamos fazer para que aconteça? Servir de alguma forma. E aí, essas dificuldades, elas acontecem para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, né? Então, mesmo que a gente não tenha o dom de fazer algo, mas ter misericórdia por alguém é necessário. Por exemplo, quando alguém está passando por dificuldade, ou quando tem problemas, às vezes, de ordem financeira, emocional, espiritual, e a gente ou sabe e não faz nada, ou sabe e não tem habilidade. Minha família passou por uma crise muito grande, assim, que ocasionou a separação. E, assim, eu não sabia para onde correr, o que eu ia fazer, com quem eu ia falar. Eu fui para a casa da Patrícia, liguei para a Patrícia e o Matos e falei, eu preciso de vocês, preciso da ajuda de vocês, né? E eu recebi essa ajuda. Mas hoje, que situações estão acontecendo aqui que a gente não sabe? Que irmãs que não estão aqui hoje, que a gente conhece e que tem na igreja, quantas irmãs tem que não estão aqui presentes? Quais as dificuldades que elas tiveram de não chegar aqui, né? Então, mesmo que eu tenha dom ou não tenha, é a minha função enquanto serva ligar ou tentar entrar em contato para ver o que pode estar acontecendo. Aí, eu vou falar de alguns passos de um verdadeiro servo, de um verdadeiro servo, né? Quando eu falo servo, eu estou falando servo no gênero masculino, mas eu quero dizer no sentido geral, é para nós também, mulheres, tá bom? Então, o verdadeiro servo está disposto a servir, mesmo que seja algo inconveniente, né? Às vezes, lavar um banheiro, ou escutar aquela irmã lá que eu não gosto, ou que eu não tenho afinidade, está com problema. Não é assim, né? Eu preciso escutar, né? Eu preciso ver o que está acontecendo. Então, eu não tenho... eu não dou para essa coisa. Não tenho paciência. Não,
No reino não tem isso, né? Se eu quero ser uma serva verdadeira, eu preciso escutar, porque às vezes o que eu acho que é insignificante para mim, para ela não é. Ela está sofrendo, né? Ela está passando por dificuldade, então eu preciso ouvir, né? Aí, então, diante disso, ó, não fique colocando obstáculos, né? Ah, eu preciso, tem que ser lavado o banheiro. Ah, eu não sei lavar. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu tô com uma roupa dessa aqui, eu não posso ir lá lavar o banheiro. Então, ou tem que conversar com a irmã e não sei escutar, não tenho paciência. Não coloque obstáculos, né? Pode aparecer N coisas para fazer, das mais pequenas às mais grandes. Não recuse, não coloque obstáculo. Você recusar crescer. Você recusar, quando a gente recusa fazer as coisas do caminho, a gente está se recusando a crescer, a gente está se recusando a servir. Isso também é servir ao Senhor. Está dentro e quer dizer, está dentro a respeito de servir ao Senhor, né? Esteja disponível para Deus. Não encha, isso daqui serve para mim, viu, gente? Não encha a sua agenda de coisas que não dá tempo nem para você fazer as coisas de Deus. Serve para mim, porque eu tenho muitas coisas. Atualmente, nesse momento aqui, eu estou fazendo 2 pós. Então, quem é a louca que coloca 2 pós? E não sobra tempo. Uma porque eu tenho um aluno que está com muita dificuldade e não estou conseguindo lidar com ele, e a outra porque eu tenho, por ano eu tenho que fazer essa pós. No meu trabalho exige que tenha. Então, eu não podia escolher a pós de acordo com a dificuldade do aluno? Não, tinha que escolher 2. Então, serve primeiro para mim. Não assuma muitos compromissos que impede você de ajudar ou de até mesmo perceber a necessidade do outro, da nossa família na fé e da nossa família também, né? Não reclame de suas tarefas. Nossa, fulano pediu de novo para mim fazer tal coisa. Tô com uma raiva. Então, não, gente. Né? Abra o coração, vai e faça, né? Com amor, com alegria. Não fique reclamando, nem vai lá. Ai, eu vou fazer o quê, né? Também não é o servo verdadeiro, ele vai lá e faz o que tem que ser feito e não reclama, né? Não reclama, não chama para si, reclama o problema, venha problema. Quando eu reclamo, eu rechamo ele para mim de novo, né? Esteja sempre feliz pela oportunidade de servir, de fazer algo. Ai, que legal, vou fazer, né? Mesmo que no nosso interior vem aquela vontade humana, porque somos humanos, de falar, não quero. Coloque dentro de você a felicidade em servir, porque vai ficar mais fácil, né? Eu tenho que fazer, não gosto de fazer, mas eu vou fazer com alegria. Porque da próxima vez que você tiver que fazer de novo, vai ficar mais fácil. Aí eu venho contar a história do bom samaritano, todo mundo lembra, né? Que alguém tá com essa passagem? É bem grande. Se você quiser dar uma pincelada, eu vou te interromper depois, num dado momento. Pode. Que é a história do bom samaritano, que todo mundo sabe, mas talvez às vezes a gente tem que dar uma lembradinha de como que é. Respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram. Pode parar aí. A gente já sabe o final da história, né? Então, se eu ficar se eu adentrar, se eu servir a Deus assim, ó,
sirvo lá na minha casa, sei a palavra, conheço a palavra, entro, sento no banco e vou embora. Eu herdo o reino dos céus? Ele fala de uma ação, porque tudo isso aí ele já fazia. E aí, o que Jesus responde? Não, não é só isso. Não é você saber a lei, não é você ir lá fazer o que tem que ser feito. O que você precisa ser? Um servo. O que acontece com esse homem? Todo mundo já sabe depois. Ele vai lá, ele vê alguém passando uma necessidade, ele não se importa de quem que é, se ele é preto, se ele é branco, se ele é crente, se ele é um espírita, se ele é um ateu. Ele simplesmente vai lá, cuida dele, faz o que tem que ser feito, proporciona tudo para que ele seja bem atendido e sobreviva e parte no caminho dele. Então, o caminho não é só eu ouvir a palavra, eu não sou só cristão de ouvir a palavra e de aprender sobre, que requer ação, né? Ele fala de fazer, de ter misericórdia do outro, de ser servo, de ocupar o seu, de ter uma ação no reino, né? Então é isso. Aí o verdadeiro servo, ele presta atenção nas necessidades dos outros, né? Ele presta atenção, às vezes, numa conversa com o irmão, ou com uma irmã, ela fala uma coisinha que, se você for ver aquela palavrinha que ela falou, ela revela que ela está passando por dificuldades. E aí, né? O que eu faço? Eu vou deixar que as pessoas que são preparadas ajudem. Aí eu não ajudo. Aí eu não falo com ninguém. Eu simplesmente me recuso a ajudar. Não é para fazer isso. É para a gente ajudar, especialmente da família da fé. Se a gente sabe que o irmão está passando por necessidade e a gente não atende, não faz alguma coisa, se você não tem, ou que seja financeiro ou emocionalmente, não ajuda, você está sendo negligente, você não está sendo um verdadeiro servo, né? E aí eu coloco também a família da fé, porque olha, nós somos o espelho do que nós vivemos aqui. Se os nossos irmãos de sangue estão passando por necessidade, por alguma que seja financeira ou espiritual ou emocional, e a gente não socorre, como é que esse irmão vai chegar a Deus? Ele vai falar assim, olha, se ser cristão é ser desse jeito, aí eu não quero, isso para mim eu não quero. Então, depõe contra o rei. Então, eu preciso principalmente ajudar os irmãos da igreja, os irmãos da família de sangue, porque, não só porque se os outros souberem, ninguém vai vir na igreja, não vai vir na igreja. Se eles souberem ou se eles pensarem, não vão se tornar cristãos, mas também por causa do amor. O amor nos une. Quer queira pelo sangue, quer queira pela fé, né? Então, é minha obrigação, como servo, estar pronto para ajudar. Se eu não tiver condições financeiras, eu vou angariar de alguma forma, eu vou fazer para ajudar, ou eu vou conversar com aqueles que têm e que possam ajudar. Aí, volto a falar, na perspectiva sistêmica que eu tenho aprendido, o que é para mim, o que vem até mim é para mim. Como que é isso? Se alguém precisa de mim, é porque eu preciso crescer, para ensinar para aprender. Então, nada do que vem para mim não é para mim, é para mim. É porque eu preciso, né? Então, se eu estou tendo a oportunidade de ajudar, é porque eu preciso ajudar. Se apareceu para mim, é porque eu preciso ajudar. Né? Eu preciso fazer algo, né? E aí o verdadeiro servo, ele faz o que pode com o que ele tem nas mãos. Por muito tempo, gente, até coloquei aqui, ó, para não esquecer, às vezes eu não me sentia boa o suficiente para fazer algo. Eu não me sentia boa o suficiente para estar aqui na frente e falar algo para as pessoas. Eu não me sentia boa o suficiente para dar uma palavra. E às vezes a gente se sente assim, a gente se sente tão pequeno, tão assim, não se sente boa o suficiente. E aí eu quero encorajá-las
Todos nós temos algo de bom dentro. Todos nós temos, né? E cada um é diferente, né? O que veio para você, como eu falei aqui, pode ser algo diferente do que veio para mim. Então, não fique achando que não tem nada de bom para oferecer, para dar, por isso eu não faço, porque sempre vai ter alguma coisa. Todos nós temos algo de bom a oferecer, temos algo a entregar, né? Alguém que está precisando. É só procurar dentro de você. Eu quis colocar isso aqui, né? Porque às vezes, por muito tempo isso passou, e às vezes eu me pego ainda pensando assim, né? Ai, não, eu não faço isso bem, então nem vou me oferecer porque eu não faço bem. Não, não é. Às vezes é uma desculpa do meu cérebro ou do meu inconsciente para não me envolver e não trabalhar, não fazer. Mas todos nós temos uma essência, temos algo a oferecer para o outro, né? Ninguém aqui é grande o suficiente, o bastante que não possa ser atingido por alguém, ou ninguém aqui tem o suficiente que não precisa de ninguém, e ninguém aqui é tão pequeno que não tem nada para oferecer. Não, isso não é uma verdade. Aí você já deve ter ouvido bastante essa frase aqui, né? Ó, se isso não pode ser feito com excelência, então não faça. Ah, se eu não posso fazer, eu tenho isso. Eu sou perfeccionista, como a Aline disse, né? É uma luta. É uma luta diária, porque o perfeccionista, ele critica até o que ele faz, imagina o que os outros fazem. Se ele critica o que ele faz, né? Então, assim, é uma luta diária, né? E aí, não é verdade, isso é uma grande mentira, né? Pode ser feito sim, no reino não é assim que funciona, né? E é um corpo. Como um corpo, no nosso corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função. Nem se todo mundo for a cabeça, vai ficar parada aqui estática, né? Que a cabeça sozinha não sai do lugar, ela vai em algum lugar. É o corpo que leva, né? Então, por isso que eu não posso. Nós somos um corpo. Então, cada parte tem uma função. Essa fala é uma grande furada. Todos nós podemos fazer algo. Aí, ó, o verdadeiro servo faz qualquer tarefa com igual dedicação. Ó, ele não visa receber algo em troca, então ele não faz algo. Eu vou fazer porque eu quero destaque. Não, o verdadeiro servo não pensa. Às vezes ele nem fala que ele fez, né? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em alguma tarefa, servir. Então, isso, nunca a gente vai estar, eu estou ali no nirvana, estou no ápice, imagina, não existe isso, gente. Ninguém é grande o bastante que não possa fazer nada para ajudar, entendeu? Então, assim, porque se estiver com esse pensamento, você está longe de Cristo, você está bem longe de Cristo. Melhor ajustar a sua rota porque está fora, né? E nos pequenos serviços que crescemos a semelhança de Cristo, porque ele era o maior servo, né? O que mais? Olha lá. E aí, olha só as coisas que ele fez. O que ele fez? Serviço que todo mundo tenta evitar, ó. Lavou os pés naquela época. Imagina, não tem água igual aqui. Lavar o pé de alguém hoje aqui já é uma tarefa difícil, né? Imagina antes, que não tinha água encanada e não tomava-se banho todos os dias, que andava-se léguas, né, no meio de esgoto que corria céu aberto, né? Então, como é que era lavar os pés? Que todo mundo usava, mas Jesus fez isso, né? Que mais? E aí, ajudar com as crianças, preparar o café da manhã, servir a leprosos, né? Quem que queria ajudar? Leproso fedia, né? Tinha que gritar de longe que era leproso. Mas Jesus se recusou a fazer isso? Não, né? Primeiro ele foi servo, né? Primeiro de tudo. Então nada estava abaixo dele, né? Porque ele veio para servir. E aí, ó, nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem um coração de servo. Um gesto simples.
O seu coração de servo revela os atos que... o seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer, né? Como Paulo, né? Paulo teve uma situação de naufrágio que está lá em Atos 28, de 1 a 3. Quem que pode ler? Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam a fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo de calor, apegou-se-lhe a mão. Acho que é só até o 3, tá bom. O que aconteceu? Teve um naufrágio. Eles estavam a caminho de Roma, naufragaram. Imagina você sobreviver de um naufrágio. Quem já ficou em alto mar aqui? Não fiquei à deriva, mas eu já fiquei. Nós fizemos um treinamento com um escoteiro que a gente tinha que salvar pessoas, né? Então a gente foi jogado em alto mar e a gente tinha que se organizar e não deixar ninguém se afogar. Com alguém do lado, com um barco um pouco distante, né? Mas imagina, você não consegue ficar parado. Para você não afundar, você tem que bater as pernas, né? E aí depois se organizar e para ninguém afundar. Então isso depois dá um cansaço. Então quando eu fiz essa atividade, quando a gente saiu dessa situação, eu mal conseguia caminhar, mal conseguia andar, porque as pernas, de tanto cansaço de bater as pernas para se manter na superfície, você não tem forças, mas eles passaram um naufrágio. E Paulo, sendo quem ele é, o que ele foi fazer? Os nativos acenderam uma fogueira, ele foi lá procurar gravetos para acender essa fogueira e que para todos permaneçam, para que todos permaneçam aquecidos, né? Então, nas pequenas coisas, né? Ele, sendo quem ele era, ele podia falar, não, alguém vai fazer isso, né? Mas ele primeiro, ele foi lá e fez, ele fez, né? Ele foi. Então, na nossa vida, quais as coisas, né? Que a gente passa, olha, às vezes um papel que está ali que não deveria estar, ou que poderia jogar fora, um copinho que alguém deixou, e eu passo despercebido, uma coisa simples, né? Eu não acabo não deixando para lá, né? E não é assim, é nas pequenas coisas que a gente pode fazer servir, né? E aí as grandes oportunidades, normalmente, elas são camufladas entre as tarefas menores, né? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele fez pequenas coisas, né? E nesses pequenos serviços crescemos na semelhança dele, igual a ele, né? Porque foi assim, antes dele se tornar quem ele se tornou. Aliás, eu acho que nem é essa fala. Desde quando ele foi gerado, ele já sabia quem ele ia ser, né? Grandioso. Mas nada disso impediu ele de ser um bom servo, né? De servir a família dele, porque a gente sabe da história, é relatado a partir dele adulto, né? Já quando ele estava no ministério, mas e o tempo que ele ficou servindo a família dele, né? Com certeza ele ficou ajudando a mãe dele e os irmãos e aos outros. Ele foi servo primeiro, né? E aí as pequenas coisas na vida determinam as grandes coisas. Nada começou pequeno, né? Nada começou grande, tudo começou pequeno. Aí os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Quem que está com essa passagem? Depois eu vou adentrar, que é o exemplo de Timóteo como servo fiel, né? Tem alguém com essa passagem? Pode ler. Toda a vontade do Senhor Jesus, espero poder logo enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber a notícia de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que se interessa pelo bem-estar de vocês.
pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filhos e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Olha lá, serviço, servir, né? Então, um grande exemplo de servidão que Paulo coloca é Timóteo, né? Então, o servo, o verdadeiro servo, ele conclui suas tarefas e cumpre elas com responsabilidade. Então, se eu assumo algo a fazer, eu preciso ter responsabilidade de ser fiel a essa e cumprir com responsabilidade, né? Fazê-la até o final, né? Mantém suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Vai até o final, né? Me comprometi com isso. O servo fiel e verdadeiro, o que ele faz? Ele faz. Haja o que houver, doa quem doer, né? Eles são... não deixam o serviço pela metade, né? E não desiste quando perde o incentivo. Ah, ninguém está me bajulando, então não vou fazer mais. Chega. Não tem reconhecimento. As pessoas não reconhecem o que eu faço, então não vou fazer mais nada. Não, não é assim, né? Independente disso, se eu tenho reconhecimento ou não. Porque a gente não está fazendo para ter reconhecimento, né? A gente não está fazendo para ter uma posição, né? E são confiáveis e dignos de crédito. Seus frutos, coração genuíno, né? Aí a gente vê o servo pelos seus frutos. Gente, tá muito longo para vocês? Está acabando já, tá? Os verdadeiros servos mantêm a discrição, ou seja, ele sai falando tudo o que ele faz, anunciando. Não. Ele faz ali discretamente, né? Ele não... quem está com Gálatas 1:10? É só um versículo. Pode ler. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso mesmo. Então, o que Paulo fala? Ele tem uma situação, né, um conflito ali, e ele fala, não, eu não estou fazendo para agradar os homens, né? Para quem que eu quero agradar? A Deus. Então, se eu estou fazendo para agradar a Deus, eu não vou me importar com posição, eu não vou me importar se é humilhante ou não aquilo fazer, eu não vou me importar se eu ganho elogios ou não. Aliás, eu estou fazendo para quem? Para agradar a Deus. Então, esse é o verdadeiro servo. Então, olha, sermos ou não aprovados por alguém ou para impressionar, os verdadeiros servos não agem pela aprovação. É tudo que eu já falei, nem vou ler aqui, tá? Ó, se eu estivesse procurando agradar homens, ó, nem um servo seria, né? Aí você... outra coisa aqui, ó. Você não acha muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Isso me chamou a atenção, né? Porque aquele que quer ser o centro das atenções, ele é um servo? Não, né? Ele quer simplesmente ter destaque, né? Então, tudo que ele faz é para servir? Pode até ser, mas é um coração genuíno, né? Então, você não encontra muitos servos, né, em uma posição de destaque. Você encontra porque ele não está preocupado com isso. Aí, vamos lá, uma serva verdadeira. Se cuida, se salva primeiro para salvar o outro. Então, uma serva verdadeira, ela se cuida no sentido fisicamente, na saúde, por quê? Porque para ajudar pessoas, primeiro eu tenho que estar o quê? Bem comigo mesmo. Então, o verdadeiro servo não se negligia em detrimento às outras pessoas. Por quê? Primeiro ele se cuida. Ele está atento à sua saúde, às suas demandas, para poder ajudar os outros, para estar inteiro para ajudar os outros, né? Então, porque eu não posso também me negligenciar minha saúde e ficar dia e noite fazendo aquilo e não tendo tempo, porque senão é igual o avião, né? No avião fala assim, olha, caso haja despressurização, máscaras cairão à sua frente. Primeiro salve-se, coloque em você e depois ajude o outro, né? Então, cuide-se,
para que você possa cuidar, para que o fruto desse cuidar de você possa atingir mais pessoas, para que você possa cuidar de maior número de pessoas possível, né? Saber escutar, ele não julga, ele sabe escutar, ele não fica lá assim, ó, a verdadeira serva, nossa, a irmã falou isso, af, meu Deus, não se escandaliza ou julga a pessoa. Então escuta, né? Age, usa a sabedoria para aconselhar. Então não se escandaliza, porque depois a pessoa nem vai conseguir vir desabafar, porque você se escandalizou com o que ela falou. Não, escuta primeiro, né? Então a verdadeira serva sabe ouvir. É alguém que você pode confiar. A verdadeira serva escuta o que a outra tem para falar e não sai falando para todo mundo. Nem mesmo faz comentários. Mesmo que eu falei para ajudar, é porque eu queria ajudar. Não, às vezes você comenta, a pessoa fez confissões com você e você sai falando ou faz um comentário para alguém. E aí vira fofoca e aumentou ainda mais o problema dela. Porque ela tem, ela tem que resolver o problema que ela está e ainda dá conta da fofoca e do burburinho que aconteceu. Então, a verdadeira serva, ela escuta com sabedoria, guarda para si, sabe aconselhar e não sai falando o que a irmã confidenciou ou falou, né? Acaba gerando conflito. Quando eu era adolescente, aqui nessa igreja, um dia eu fiz um comentário infeliz, assim, um comentário de algo que eu ouvi com uma pessoa, e fui para o acampamento. E assim, fiz um comentário, nossa, escuta, tal criança falou tal coisa. E nossa, a criança viu fulano chorando e fez o comentário, né? Quando eu voltei do acampamento, o Ednilson me pegou pela mão e falou, vamos lá na casa de fulana, porque você tem um BOzão para resolver por uma coisa que você falou. Eu? Como assim? E aí, a pessoa que eu tinha feito o comentário da fala da criança, saiu falando que eu tinha falado isso, né? E aí, assim, hoje essa pessoa nem está aqui mais hoje. Nossa, isso me envergonhou e me entristeceu de tal forma que, assim, o meu comentário infeliz, porque foi uma fala da criança, de criança, e o da pessoa que escutou a minha fala e saiu falando. Quando eu voltei, o meu nome estava na boca do saco. Não, eu estava a ponto de ser apedrejada, porque aquilo tomou uma proporção, e isso, falta de sabedoria, a gente tem que ter sabedoria. Se alguém te confidencia algo, ou se alguém abre um problema com você, não é para você ficar falando nem com as pessoas da sua casa, nem com quem divide o teto com você, né? Mesmo, ainda mais se for uma mulher, confidenciou uma coisa, não vou lá contar, marido, fulana falou isso. Não pode, né? Guarda. Se você não pode ajudar, não vai ser aquela que atrapalha, né? Não é uma boa serva, porque você pode expor a pessoa e trazer um problema maior para a pessoa. Simplesmente ajuda no que for necessário. Exemplo de um homem ajudando o carro. Eu estava indo trabalhar ontem, né? E aí, do outro lado, eu trabalho lá do outro lado da ponte. E às vezes de manhã faz um trânsito, e vira um forrobodó de carro, gente, pessoa tentando atravessar. E tinha uma pessoa bem no caminho onde eu tinha que passar, com um carro, sozinha, tentando, ele ao mesmo tempo que ele girava o volante do carro e empurrava. E para tentar passar. Para tentar tirar o carro do caminho. E aí, do outro lado da pista, tinha vários homens tentando atravessar para ajudar esse homem, e ninguém parava o carro ninguém ajudava, ninguém parou o carro para ele ajudar, e os outros homens querendo passar, ninguém parava o trânsito para ajudar aquela pessoa. E assim, o que me admirou? Os homens estavam de uniforme para ir trabalhar, provavelmente eles iam trabalhar, e eles estavam ali dispostos a ajudar aquele que estava passando, tendo que passar, aquele que estava ali, né, com o carro quebrado, mas também para desobstruir o trânsito. Então, assim, a falta de pensar no outro não fluía o trânsito, porque não deixava os outros atravessarem, e, assim, atrapalhava ele mesmo. Então, assim, um exemplo de servir. Não conhecia, estavam indo trabalhar e se prontificaram em ir lá e ajudar a pessoa. É assim.
Foram servos aqueles, né? Eu falei, nossa, olha, ainda tem gente que ajuda, ó, glória a Deus, eu fiquei pensando. Então, a nossa atitude é assim, né? Não perguntou, qual que é o seu nome? Onde você mora? Peraí que eu vou te ajudar. Não, foi lá e ajudou. Então, o verdadeiro servo ajuda, diante da necessidade, né? Tem um coração agradecido por tudo, não fica reclamando, e se ama e está em paz consigo mesmo em tudo que faz, em paz com Deus. Por quê? A consciência não vai pesar, eu fiz a minha parte, né? Aí, encerramento, né? Qual que é o marco? Marcos, né? Mas eu coloquei um marco só. Qual que é o marco principal aqui? Eu sirvo a Deus quando eu estou servindo os outros, né? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu falo muito depressa, né, gente? Oi, pode falar. E a gente tem que ficar esperto, porque se a gente não serve na igreja, nós vamos servir lá fora. Exatamente. Deus pede para nós sermos cristãos. Sim. Mas, se eu não sirvo na igreja, não aprendo com Jesus, nunca eu vou fazer lá fora. Que sai, eu vou servir lá fora, exatamente. Você deu várias vezes o exemplo de Jesus como servo, né? E se a gente não tomar cuidado hoje em dia, porque o que a gente está vendo no mundo? Está pondo para cima de nós. Egoísmo, perdi a palavra agora. Quando você se isola, Sim. então você não vai conseguir ajudar ninguém lá fora que não serve. Sim. Isso é muito importante. Eu tenho pensado bastante nisso. Porque às vezes até você já falou, acontece situações que vem para você muito. Exato. Esses dias, eu o filho estava internado, estava com dificuldade para conseguir um acompanhante para levar ele daqui para acompanhar ele daqui de Campinas para outra cidade para fazer um exame no hospital e levantar ele para outra cidade. E ela falou que estava com dificuldade, né? E eu falei, olha, eu posso ir, se você precisar, me chama. E aí ele falava para mim, por quê? Por que você se ofereceu? Então, a gente tem que fazer a diferença no mundo, senão igual você fala, porque nós vamos conquistar as pessoas para Jesus. É com as nossas atitudes. Exatamente. E aí eu tenho uma vizinha também, que uma vez ela aprontou. Ela aprontou e eu fiquei com muita raiva dela. Mas eu comecei a orar de um tempo para cá, para Deus me ajudar a ser uma serva em relação a ela, porque ela está doente. E há pouco tempo alguém correu comigo, que não é parente, e a família não está muito ligada com ela. Assim, aí eu fiquei pensando, nossa, e meu papel de serva? Exatamente. O que eu tenho que orar? Se Deus colocar para mim e ela precisar, eu tenho que ir lá servir. Isso mesmo. É importante, isso é muito importante. Porque como que nós vamos entrar no reino dos céus? Exatamente. Egoísmo, né? E não tentando sermos lá fora. Exato. E às vezes é uma coisa tão pequena. Então, por que não? Exato. Eu ainda pensei, né, no carro da minha visita, acompanhar o filho dela para outra cidade. Gente, é tão pequeno isso. Você acompanhar uma pessoa, você não vai fazer nada. Você vai simplesmente entrar na ambulância e ficar ali olhando para a cara da pessoa. Exato. Só ajudar. Vai o tempo, vai usar o tempo, mas observa se você fala muito coisa boa. Então, a gente tem que disponibilizar. Se arrumar um monte de tarefas, Ocupações, de compromisso. Exato. Eu vou ficando cada vez mais distante, né? E mais distante de Cristo. Exatamente. Amém. Mais alguém?
Pode falar. Quem foi? Duas coisas que você falou, né? A primeira é que vem para você, é para você. Quando a gente entende isso, eu acredito que é mais fácil, porque você fica assim, eu não sei o que eu vou fazer, né? Não sei o que eu posso fazer. Mas Deus vai te mostrar o que você precisa fazer. Me mostra, viu? Me mostra. Então, assim, hoje, se alguém virar para mim e falar assim, faz um teatro, eu vou fazer sem dificuldades, sem crise, né? Eu vou fazer. Mas quando isso começou, eu nunca tinha feito. Né? E por que começou? Porque a irmã que fazia, ela se acostumou. E tinha uma ideia programada, ela não ia fazer mais, e aí falou, tá, quem vai fazer? E eu era uma jovenzinha, muitos anos. Né? Foi quando meus pais vieram para mim e falaram assim, e aí? Você faz? Faço. Isso mesmo. Eu veio para você, É para você. eu não sabia como fazer. Eu falei que eu fazia, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fui ver o que foi feito, como foi feito, precisava de para fazer. Fui conversar com quem podia me ajudar. E a gente fez. E assim, Deus mostrou que aquilo era uma necessidade da congregação. Exato. Precisava, porque alguém precisava fazer. Alguém tem que fazer. E se veio para você, é para você. E a outra coisa é que às vezes Deus pede coisas para você que você não acha que você consegue. E você dá. Eu não dou conta. Eu nunca achei que você tem o dom de aconselhamento. Jamais. Eu acho que eu acompanho meus pais aconselham. Então, né, eu preciso de conselho. É bom os meus pais, né? Imagino que eu vou dar conselho para alguém. Eu nunca imaginei isso. E um dia, aqui no culto, eu saindo de uma aula para outra, vendo as coisas falando e tal, eu passei, e assim, você nunca sai para ir no banheiro, você nunca sai para beber água, mas eu saí para ir no banheiro e eu passei numa sala e tinha uma jovenzinha chorando. E você fala, Vou fazer de conta que eu não tô vendo, Vou fazer de conta que eu não tô vendo. E ela jovenzinha, eu não tinha contato. Quem é essa mulher? Eu tinha que é, mas eu não tinha intimidade com ela. Mas ela estava chorando e eu passei a ver naquela hora, né? E aí eu parei, eu virei e falei assim, você precisa de um abraço? Aquilo na minha cabeça eu podia oferecer aqui na hora, né? Ela falou assim, eu quero, mas eu quero conversar. Mais do que um abraço, né? Era para você mesmo. Eu falei, então eu vou entrar na sala, né? E eu entrei na sala. Gente, ela falou. E realmente eu não tinha como ajudar ela. Mas eu tinha como mostrar pra ela quem podia. Aí eu falei pra ela, olha, eu não sei Falou tudo. o que te dizer, eu não sei como te aconselhar, mas eu acho que se você conversar com tal pessoa, essa pessoa vai poder te ajudar, mais do que eu posso fazer agora. E aí, assim, ela ficou super feliz. Ela me agradeceu e ela falou assim, não, eu vou chamar essa pessoa pra conversar. Ótimo, eu sei de lá feliz, assim que você tá fazendo. Perfeito. Eu nunca imaginei, Rubi, é perfeito. Até coisas do que eu falei aqui, né? Às vezes você acha que você não está apta, só que você não vai saber enquanto você não fizer. Então, assim, perfeito o seu exemplo, né? Você ia imaginar que você tinha essa capacidade de... E a outra coisa também, ó, eu não posso, mas eu sei quem pode, peraí, né? Então, tá atento a isso. A Marli, né? Pode falar, Marli. Eu acho que isso aí é o nosso DNA. Nosso código genético aqui. É DNA. Então, eu acho assim, nós, para sermos que nem Cristo, sermos imitadores de Cristo, nós temos que ter esse DNA de serviço. Como você falou, Jesus falando, samaritano. E às vezes a gente fica assim, mas aquele ali fez tudo, eu vou na igreja, eu fiz tudo, né? E eu ia assim, quando a gente, agora eu voltei, eu fui velho, e às vezes a gente limpa, eu falei, sim, só que isso aqui, não, nós tudo bem, nós venhamos cantar, mas isso é um ministério. Aí, quando eu falo para ela, eu olho, só fica me incomodando. Mais sério, sujo. Aí eu falei assim, aí já falei para o marido, preciso de uma bomba desse magistério para ficar limpando
E eu falei, qualquer dia eu vou vir para esvaziar. Ele faz para sério. Ela falou, Margarida, você já entrou aí, você é de idade, você vai cair aí mesmo, porque eu já limpei, eu sei como que é difícil que a água sai até um ponto, mas depois não sai mais. Mas o que eu vejo? Nós que somos mulheres, nós temos essa visão mais aguçada. Sim. Né? De serviço. E ela fala assim, vamos vir aqui limpar a ciência lá, né? O cascagem, as etiquetas, falando das etiquetas, ela fez. Porque nossa letra é muito bonita, mas aí ela fez todas as etiquetinhas, demos aqui, limpamos lá o armário, pusemos tudo no lugar, limpamos os armários, os ministérios, mulheres, tudo. Mas é o que você falou, a gente não vai ficar falando. Ninguém, todo mundo vê domingo a mesa limpa, aí com a toalha limpa, mas quem levou para lavar? Exato, o prédio limpo do jeito que ele está, né? Quem limpou? Quem levou para lavar? Ela é maior do que o outro que serve assim? Não, é igual, nós somos todos iguais. E eu falei o caso, né, que antes de você começar eu falei, isso é uma coisa que as pessoas veem para mim. E veio para mim, não foi para outra pessoa. Veio para mim e falou, ai, fala com a minha mãe, liga para a minha mãe, eu falei, eu não tenho contato dela, mas passa para mim comigo. E ela passou, foi meio dificultoso, mas eu consegui falar. Eu falei, o quanto você é importante, você é amada, não se esqueça disso, você é amada. Exatamente. Né? E a gente, o céu não vai ser igual sem você. Então, esse é o dom que Deus me deu de falar isso com as pessoas, de organizar serviço. Então, eu, assim, eu vejo isso e falo no nosso grupo de intercessão, que é agradecer. Exatamente. Porque às vezes a gente é egoísta, a gente não agradece. A gente só não vê o que Deus dá para gente. Exatamente. E aí, coloca pessoas para falar de Cristo. Né? E um casal chorando lá. Né? E às vezes você vai, Deus vai colocar situações. Mas quando você se coloca, desculpa te cortar, né? Quando você se coloca em posição de sim, eu aceito, eu estou preparada para isso, vai aparecer pessoas. Assim como apareceu a pessoa que falou, liga para minha mãe, por favor, fala com a minha mãe, né? Porque você está aberta a ajudar. Você é a serva que está vendo todas as coisas, né? E por isso aparece para você, é isso mesmo. Quando você se coloca, quando você falar, não, eu não vou fazer, não vai aparecer, você não vai ver nada. Nada que você possa fazer. Mas quando você coloca, sim, eu aceito, eu quero, eu vou fazer, vai aparecer coisas que precisa da sua ajuda, que precisa do seu toque, que faz toda a diferença. Porque às vezes uma palavra que você fez deu a solução para talvez um caminho errado que a pessoa ia tomar. Uma escolha errada que a pessoa ia fazer. E é uma né? ação. Tem uma ação. É um verbo, é uma ação, isso mesmo. É o caso do menino. Houve um movimento de Deus. Então isso vai tocar para mim. Porque houve um movimento, uma ação de fazer o relógio de oração para ele. Sim. Então, ele não é da igreja, mas usa a boa ação. Esse é o governo de Deus, né? E tem uma vizinha minha lá, que ela pediu para mim, marca vai dar o médico. Ela me respondeu lá. Ela falou assim, eu falei, você chama um dia para mim, que eu não sei ler isso. Eu falei, não, eu chamo. Aí eu peguei e falei para ela, não é saber melhor, eu vou transformar. E depois eu falei, difícil só chamar o Uber de volta, a secretária talvez não vai ter o Uber, eu vou transformar no médico. E aí, convidando ela para ir de quarto, ela falou, que você percebeu E Deus mostrou isso porque para me incentivar ir mais de quarto, porque eu não estou indo mais de quarto. E eu vejo isso e Deus mostrou para mim e eu tenho muita coisa para fazer. Exatamente. E estudar a Bíblia, ela pode estudar a Bíblia. Olha. E mesmo depois eu fui ensinar a Bíblia para ela, sabe saber, sabe escrever. Aí eu falei para a Mariana, eu quero que você separe das figuras para mim, para eu poder ensinar ela. Eu falei para a criança, Deus, como se fosse uma criança. Exatamente. Mas Deus vai te dando, vai te capacitando, exatamente, porque você está aberta a servir, né? E às vezes, gente, a atitude que a gente tem perante o outro, porque a palavra de Deus não fala assim, ó, se a pessoa for boa, ajude.
Se a pessoa for fiel, se ela for bonita, ajude. Não, gente, ajude, independente de quem. Amanhã ou depois, o seu exemplo pode trazer a pessoa para Cristo, né? Eu penso sempre nas minhas vizinhas, né? Nas pessoas que estão bem próximas a mim. Como que eu posso dar testemunho de Cristo se eu não for uma boa vizinha? Se eu for aquela vizinha briguenta, aquela pessoa rabugenta, a pessoa vai falar, para essa igreja eu não vou nunca. Porque olha essa mulher, como que ela é, né? Eu preciso ser simpática. Eu preciso ser... Não está falando que você tem que ficar sorrindo o tempo todo para as pessoas. Não, gente, mas precisa ser cordial, amável. Precisa ter os frutos do Espírito, né? Eu preciso ter respeito, ter alegria, cumprimentar as pessoas. Tem pessoas lá no meu prédio que sobe o elevador e você fala bom dia, a pessoa não responde. Aí alguém falou assim, eu não falaria mais, eu falo todo dia. Bom dia, boa tarde, não respondeu, ó, né? Tem que ser cordial, a gente tem que fazer, porque assim, vão conhecer quem nós somos pelos nossos frutos. Quem é Deus, quem é Jesus, através da nossa imagem, né? É isso. Então, e aí? Como eu posso servir, né? Aqui, por exemplo. Como eu posso... eu quero falar um pouquinho do ministério, né? Ó, o seu ministério principal, primeiro, é aquele que você tem um dom. Então, o que vocês têm? Pensa. O que vocês fazem que pode ajudar no reino, né? Que você tá com um talento aí escondendo embaixo, enterrando esse talento, né? E não tá colocando à disposição, né? Depois, o seu ministério secundário é aquele que aparece para você em qualquer momento que você não se sente despreparada, como a Rúbia, né? Apareceu ali para a Rúbia. E aí ela viu que o quê? Que ela tem talento para isso, para ajudar pessoas, para aconselhar, né? Nem imaginava, né? Então, ou seja, qualquer coisa que aparece que precisa ser feito. E aí e você só vai descobrir, saber, quando você se colocar em ação, como a Marli falou aqui, né? Em ação, né? Cadê? Aqui, ó. Como posso servir no Ministério das Mulheres? A gente está no antepenúltimo mês do ano, né? As meninas, tem várias coisas que elas organizaram, que elas proporcionaram para a gente, que a gente... Talvez, para algumas pessoas não, tá ali. Mas para outras pessoas que só teve presente, nem imagina a correria que elas fizeram, né? Mas o que a gente pode fazer? Olha lá, eu perguntei para as meninas, o que a gente pode fazer? Porque vai começar um ano novo, talvez não continue as mesmas, talvez continue as mesmas, né? Mas e aí? O que eu posso fazer? Olha lá, a lista de coisas, ó. Olha lá, na organização das comidas eu posso servir, ó. Posso ajudar, né? Na limpeza, depois recolhendo, após as reuniões, na regência de cânticos, nas boas-vindas no início das reuniões, ó, na oração inicial ou final, né? Observar as irmãs que não têm vindo e conversar com elas o que está acontecendo, né? Com ideias na condução das dinâmicas e das brincadeiras, da mensagem, convidando, encorajando as irmãs a participarem das reuniões, com a arrecadação de brinde para os eventos de final de ano e outros eventos, né? A Cláudia falou assim para mim, me mandou uma mensagem, olha, você poderia ajudar com brindes? Eu falei, nossa, que legal, vou ajudar sim, sim. Né? Aí no dia até não deu certo, depois deu certo, né, Cláudia? Então, assim, gostoso poder ajudar. Eu falei, não, eu não vou poder ir na reunião, mas porque é um dia que eu trabalho, de alguns sábados do mês eu trabalho, né, de manhã, na escola lá, né? Mas eu vou ajudar sim, fiquei feliz de ajudar, né? Nos preparativos das datas comemorativas, como lembrancinha dos pais, das mães, das crianças, né? Ajudar no fechamento do prédio, nas reuniões, no culto em geral também, né? Eu estou falando das reuniões das mulheres, mas também no culto, né? Às vezes tem a gente poder ajudar, não fica pesado para um só. Não é um trabalho que é remunerado. Não digo isso porque tem que ser remunerado, mas às vezes fica pesado quando a pessoa não está designada para aquilo financeiramente. Às vezes é um tempo dela que ela vai fazer precisava fazer alguma coisa,
E ela está ali de bom grado, então por que não posso servir também, ajudar? Que mais? Ajudar a abrir o prédio, né, com reuniões, com ideias para inovar as reuniões e ajudar com as crianças na escola dominical. Esse aqui até coloquei em negrito, porque às vezes as pessoas que estão organizando têm que caçar no laço, que as pessoas não estão dispostas a ajudar. E as crianças são o futuro da igreja, elas são o amanhã. Se a gente não investir para que elas... Lógico que é tarefa dos pais também, mas eu lembro, quando eu cheguei aqui, da Francisca, eu nunca vou esquecer o sorriso desse tamanho que ela me recebeu. Eu tinha 11 anos, com o barrigão do filho dela, do mais velho, e ela, nossa, ela me conduziu aonde eu precisava ir e ela me fez ser amada em querer estar aqui no meio de vocês, por causa da recepção que ela fez. Então, assim, o que eu posso fazer para ajudar essas crianças a permanecerem, porque é muito difícil permanecer. É muito difícil para o jovem depois permanecer. Então, às vezes, esse trabalho precisa ter mais continuidade, ser mais engajamento com as crianças. E nas reuniões também, às vezes, num evento como esse, tem pessoas que têm criança pequena e precisa trazer, às vezes não vem porque não tem quem fique. Então, como a gente pode ajudar? E na escola dominical, principalmente, gente, precisa. Hoje, os meus filhos, eles cresceram. O ano passado eu ajudei o semestre, foi muito bom para as crianças e para mim. Foi um momento muito rico, foi um vínculo, porque às vezes eu cumprimentava eles mal falavam oi, só assim, bem distante. Agora, eu vou lá e converso, eu sei da vida deles, eu pergunto as coisas, eu dou bronca quando eu vejo fazendo alguma coisa errada. Então, antes eu dava bronca, eles ficavam assim, não, agora eles dão risada, ou então vai, e, ai, tá bom, não, eu não vou fazer mais, né? Então, assim, a gente precisa estar cuidando dessas crianças. E a carência é grande, não tem mais repertório para ficar repetindo as pessoas. Então, precisa que as pessoas se voluntariem e dê a importância para esse tema. Precisa dar, porque elas são o futuro da igreja. A igreja forte, nós vamos um dia partir, é eles que vão ficar. O que a gente está fazendo? Qual é o legado que a gente está deixando para eles? Né? Qual é o legado que nós estamos deixando para eles? Eles que vão conduzir isso aqui. Né? É isso. Acho que acabou, que não vai mais. É isso, queridas irmãs. E Zé Fini, né? Como eu falei para vocês, eu sou psicanalista e sou facilitadora em constelação familiar, que é uma técnica, é uma ferramenta terapêutica. E aí eu tenho um grupo de encontro que se reúne uma vez por mês. Fora isso, eu também tenho outros encontros. Eu também tenho abertura para trabalho voluntário para aqueles que não têm, que têm dificuldade para pagar ou que precisa de escuta. Eu estou aqui para servir, tá? Obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe todos nós e coloque no nosso coração essa vontade de servir, tá? Falo demais, né, gente? Obrigada, Estela, precisamos ouvir. Uma lembrancinha, obrigada. Obrigada, imagina. Obrigada, irmãs. Eu fiz um marcador de página, tá? Que possa ser útil. Peraí. Obrigada pela mensagem. De nada, imagina. Nós precisamos ser igual mesmo. Boas servas do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grandioso és tu, ó Deus, maravilhoso Pai, o Senhor, Deus, nos traz, Pai, uma mensagem que a gente precisa tanto, Senhor. Obrigado, Deus, por nos usar a Rosineide para nos dar essa mensagem de servos, Pai. Que nós possamos ser grandes servos do Senhor, Pai. Que nossos olhos possam estar sempre em volta de quem está precisando, Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos, Senhor, servos verdadeiros, Pai. Servos, Senhor, que sirva, Senhor, para umas pequenas coisas, como ela disse, Senhor. Que nossos olhos possam estar vendo as pequenas coisas onde nós precisamos estar servindo. Obrigado, Senhor. Nos abençoe, Pai, logo mais nós vamos ter um momento, Pai. E abençoe também, meu Deus, as pessoas que estão preparadas, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo
No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Teresa. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em